e eu entrego a vida dele em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Se assente, por favor. Toma seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Olha, só dá uma melhoradinha para mim aqui nesses retornos aqui, que eu estou bem surdo. Glória a Deus. Ah, bom, melhorou. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas 19. Lucas 19. Glória a Deus. Lucas 19. Hoje eu orei para que Deus pudesse trazer uma pessoa para esse culto. E Deus foi tão bom que Ele trouxe além do que eu pedi. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quando a gente pede, porque Jesus fala que a gente não sabe pedir, né, gente? Ele fala que a gente pede muito mal, por falta de acreditar nas nossas orações e nas nossas petições. E eu orei para que Ele trouxesse um, Ele trouxe dois. Deus é fiel, maravilhoso. Eu vou ministrar uma mensagem para mim e para você nessa noite, aonde fala a respeito do Senhor Jesus, que é aquele que muda, é aquele que transforma, é aquele que nos dá a vida, é aquele que liberta e é aquele que nos dá a salvação. Só existe um Jesus. Não há outro caminho que não seja por Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única, a vida. Ele nos dá a vida. E todo aquele que vem a Ele de maneira alguma, Ele o lança fora de mãos vazias. E hoje, porque você veio aqui, Ele não vai te lançar com as suas mãos vazias, mas muito ao contrário, Ele vai preencher o seu vazio, suas necessidades, suas faltas, tudo aquilo que você precisa, o Senhor Jesus te dará nessa noite. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha só, passagem conhecida por todos. Amo essa mensagem da Bíblia, porque aqui nós vamos aprender com um rapaz, eu posso dizer assim, a querer muito o Senhor Jesus dentro de nós. E hoje você é essa casa. Você é essa casa que Jesus quer fazer morada dentro de você. Jesus, Ele quer entrar e fazer morada dentro de você. Foi assim que aconteceu com Zaqueu. Vamos ler o versículo primeiro. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, como diz o próprio texto, Deus ele está procurando aquele que realmente quer ter um encontro com Ele. Hoje é uma quinta-feira de uma reunião onde todos nós sabemos que é uma reunião de lutar pela nossa família.
E nós estamos aqui hoje, e eu também, lutando, acreditando na mudança da minha casa, na mudança da minha família, assim como você tem buscado mudança para a sua família, para a sua casa, para você mesmo. Porque se nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, de situações difíceis, de ver nossos jovens se perdendo, e muitos jovens estão se perdendo, porque o mundo é enganoso, porque o mundo ele mostra algo que é mentiroso, ele ilude os jovens, nossos filhos, com propostas enganosas, com visões mentirosas, com situações que nós sabemos que não é a realidade do dia a dia de algumas pessoas. Mas a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar a alegria da família, ele veio para matar sonhos, e ele veio para destruir com toda a força projetos e sonhos daqueles que têm os seus objetivos em Cristo Jesus. Mas a Bíblia fala que nós teríamos dias de aflições, e não seria fácil andar em Cristo Jesus, porque havíamos de passar por sofrimento, por perseguições, por aflições aqui na terra, porque aquele que é de Deus, ou aquele que é de Cristo, ele não pertence a esse mundo. Estamos aqui de passagem. Então o mundo ele aborrece aquele que é de Cristo. O mundo não quer ter parte com aquele que é de Cristo. E eu não quero ter parte com esse mundo, porque eu sou de Cristo. Então não é fácil a gente conviver nesse mundo nos dias de hoje, vendo a situação que está acontecendo, o caos que está acontecendo nesse mundo. E por que isso está acontecendo tão recente? Porque nós sabemos que está se cumprindo no livro de Apocalipse as profecias que o Senhor disse que ia acontecer. E o que é essas profecias? A volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Jesus está às portas da igreja. Mas quem é que quer buscar esse compromisso de voltar com o Senhor Jesus quando Ele voltar? Porque quando Ele morreu, Ele disse: eu estou indo preparar-vos lugar, preparar-vos uma casa, uma morada, para que aquele que estiver em mim voltar para casa. Porque se eu não estiver em Cristo Jesus, não tem como eu voltar para casa. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar perdido. E se eu ficar perdido nesse mundo, não vai ser Jesus que vai me achar, mas vai ser o diabo. Porque se eu não estou em Cristo, eu estou em outra coisa. Se eu não sirvo a Cristo, eu sigo outra coisa. E nós precisamos fazer como Zaqueu, correr a todo tempo atrás do Senhor Jesus, correr atrás de Cristo, porque não dá para ver o que está acontecendo nesse mundo e a gente não crê que Ele está voltando. Não dá para a gente ver guerras e mais guerras acontecendo e a gente não procurar a Cristo de verdade, porque tudo está se cumprindo. A volta do Senhor está aí para quem quiser ver. Mas há um processo nesse tempo de mentiras, ilusões, falsas promessas de que Jesus não voltará, de que não precisa seguir a Jesus, de que não precisa fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, que você possa viver a sua vida da forma que você quiser, que você possa levar uma vida da forma que você achar melhor. Mas eu quero dizer para você que Zaqueu vivia uma vida do jeito que ele achava que era bom para ele. Ele defraudava pessoas, ele roubava pessoas, ele enganava pessoas, até um certo dia ele saber que tudo aquilo que ele pegava, que ele tirava, não era o suficiente para suprir dentro dele a necessidade que ele tinha do Senhor Jesus. E quantas pessoas, quantos jovens
nós temos visto se cortando, porque falta algo dentro deles. Pode sair, pode beber a noite inteira, mas a hora de chegar em casa para colocar a cabeça no travesseiro, vai lhe faltar alguma coisa. Pode sair, passar a noite inteira na rua, quando chegar pela madrugada em casa e colocar a cabeça no travesseiro, vai lhe faltar alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Pastor, o que está faltando dentro de mim? O próprio Senhor Jesus. Porque hoje nós estamos vendo muitas pessoas vivendo a ausência de Deus dentro delas. Quantas pessoas nós estamos vendo a ausência de Deus dentro delas? Pela vida que elas escolheram a viver. Uma vida de sofrimento, uma vida de perca, uma vida de derrota, uma vida de solidão, uma vida que você dá um passo para frente, 3 para trás, uma vida que você precisa buscar alegria em coisas materiais, em diversões, que quando termina, você se encontra novamente sozinho, você se encontra novamente sofrendo, você se encontra novamente vazio, e alguns deles estão cheios de síndromes. E não estou falando só de jovem, eu estou falando de adultos, pessoas que estão com a ausência de Deus dentro delas e que têm tido síndromes, deita, não dorme, passa a noite inteira em claro. Quando dá, o dia começa a raiar, ela começa a sentir o sono, ela não tem sono à noite, mas quando amanhece o dia, ela começa a querer pegar no sono, e quando deita também não dorme. Ela pensa que vai dormir e também não dorme. Por quê? Porque o mal que entrou, ele achou uma casa vazia, ele entrou dentro da pessoa e ele começou a trabalhar e a gerar dentro dela as dores, os sofrimentos, as síndromes. Tudo isso é gerado pelo mal, não é pelo Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida em abundância para todo aquele que o quer. Não é para todo mundo, é só para aquele que quer o Senhor Jesus. E se você não se atentar, como Zaqueu se atentou, que ele precisava ser preenchido a casa dele, porque quando a Bíblia fala que Jesus chama ele depressa e diz: me convém hoje pousar na tua casa. Jesus não está falando casa material, Jesus está falando a casa de Zaqueu, o coração de Zaqueu. Ele está dizendo: Zaqueu, você abriu a porta e hoje me convém entrar dentro do seu coração e habitar e fazer morada, porque aquele que um dia estava perdido, ele me procurou, me achou, e hoje chegou a salvação para aquele que estava perdido. Mas a salvação, ela é para quem? É para quem está perdido. Mas a salvação, primeiro, ela vem para aquele que o quer. Se eu não querer a salvação, eu vou continuar perdido. Se eu não querer a salvação, eu vou continuar nesse mundo mentiroso, no mundo de ilusão. E nós precisamos entender que, como Zaqueu correu atrás de Jesus, porque ele queria uma mudança de vida, porque ele queria mudar a sua história de vida, ele queria ser um homem preenchido por aquilo que lhe faltava, que não era dinheiro. Porque dinheiro ele tinha, não era poder, porque poder ele tinha, mas lhe faltava o essencial, que era a presença do Senhor Jesus dentro dele. Está conseguindo me entender, sim ou não? Sim. É isso que nós temos que buscar nos dias de hoje. Temos que correr atrás da presença do Senhor Jesus. Temos que buscar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É buscar ao Senhor para que Ele possa preencher o vazio de muitas pessoas que hoje necessitam muito da presença do Senhor. Porque se não tivermos a presença do Senhor, nós ficaremos vazios, à mercê das coisas desse mundo e sofreremos as consequências do inimigo. Porque muitas pessoas têm tirado a sua própria vida pela ausência de Deus. Porque muitas pessoas têm se cortado pela ausência de Deus. Porque muitas pessoas têm passado mudar a sua vida, uma vida que era certinha, pela ausência de Deus. Ela começou a dar ouvido ao inimigo, e ela começou a se prostituir, ela começou a se drogar, ela começou a viver uma vida promíscua. Por quê? Porque tem a ausência de Deus dentro dessa pessoa. Eu quero dizer algo para vocês. Sabe onde, antes de eu ser cristão,
Sabe onde eu achava a minha alegria? Sabe onde eu supria a minha alegria? Na noitada, na bebida, nas drogas, na prostituição. Eu tinha uma vida promíscua. Enquanto eu não quis correr atrás do Senhor Jesus para mudar minha história de vida, eu vivia sofrendo. Eu vivia fazendo meus familiares sofrer. Eu vivia fazendo meus filhos, minha esposa sofrer. Porque dentro de mim havia ausência de Deus. E a ausência de Deus, ela vem para quem quer. Não é para quem está sentado dentro de casa e, eu quero Deus, mas eu não quero procurar. Eu quero que Ele venha me procurar. Se fosse assim, Zaqueu não precisava procurar a Jesus. Se fosse assim, Zaqueu poderia estar dentro de casa contando as suas moedas de ouro e dizer: Senhor, eu estou ocupado contando minhas moedas de ouro, mas por favor, supra minhas necessidades. E nós sabemos que não é assim, porque está escrito, a Bíblia diz que Zaqueu correu atrás de quem? De Jesus, porque ele precisava de algo novo, ele precisava conhecer aquele que iria mudar a sua história de vida. É o que você está fazendo hoje. Você está fazendo isso hoje aqui. Você veio em busca daquele que pode mudar a sua história de vida. Você está aqui, poderia estar dentro de casa. Em tempo frio, chuvoso, você poderia estar em casa, como muitas pessoas que não estão aqui. Poderiam estar dentro de casa, assistindo sua novelinha, tendo parte com o inimigo, sentado com seus pezinhos no sofá. Você poderia estar ali de mãozinha dada, como tem muitas pessoas nesse horário agora das novelas. Quantas pessoas, se Jesus voltar agora, você diante de uma televisão assistindo uma novela, o que seria que iria acontecer? O que iria acontecer agora, nesse exato momento do frio e da chuva, com muitas pessoas assistindo o que não deve? Pastor, é proibido ver televisão? Lógico que não. Lógico que não. Cada um tem livre-arbítrio para ver o que quer. Você é livre para ver o que você quer. Você é livre para fazer o que você quer. Mas se você quer preencher o vazio, não é dessa forma. Para preencher o vazio, você precisa buscar ao Senhor Jesus. E é o que você está fazendo hoje. Hoje, você acertou. Você está na casa do Senhor. Zaqueu buscou tanto ao Senhor Jesus, que ele não olhou para a condição do tamanho dele, porque ele sabia que por onde Jesus passava, havia multidões. Ele não olhou os impedimentos, ele não olhou as barreiras, ele não olhou as dificuldades, ele deu um jeito para encontrar Jesus. Você hoje deu um jeito para encontrar Jesus. Você não olhou as dificuldades do tempo, você não olhou o frio que estava, simplesmente você deu um jeito, porque quem quer vem, quem não quer inventa desculpa. Tem esse ditado: quem quer vem, quem não quer inventa desculpa. E quantas pessoas têm inventado desculpa para não estar na igreja, para não buscar ao Senhor Jesus? Zaqueu, ele poderia ter inventado 1001 desculpa, porque o cara era muito rico, o cara era poderoso, o cara era famoso na cidade, ele era conhecido na cidade. Ele precisava disso? Lógico que não. Lógico que não. Mas por que houve a necessidade em Zaqueu de ir procurar Jesus? De saber quem era Jesus? Por quê? Curiosidade? Não. Necessidade, ausência, carência, falta daquele que poderia mudar a sua história. A sua história. Porque se Jesus não tivesse mudado a história de Zaqueu, ele não seria o cara que está escrito aqui na Bíblia. Não estaria aqui. Mas se ele está aqui contando a história dele, é porque ele quis a mudança. Ele quis o encontro com Jesus. Ele quis preencher o vazio que nada poderia preencher. Nem ouro, nem riquezas, nem mulheres, nem poder. O único que poderia preencher o vazio era o Senhor Jesus. E quantas pessoas nós temos visto no dia de hoje com a ausência do Senhor Jesus, sofrendo por demais. Às vezes até tem um trabalho bom, tem um bom carro, tem uma boa casa, às vezes até tem poder, mas tem o vazio dentro dela,
que o dinheiro não preenche, o bom carro não preenche, casa boa não preenche, o poder que ela tem na empresa que ela trabalha não preenche. Porque falta algo que só o Senhor Jesus pode preencher na vida de uma pessoa. Zaqueu buscou por isso. E quando Jesus veio até o encontro dele, ele disse para Jesus: o que eu tiver que fazer, o que eu tiver que desfazer, para que o Senhor esteja aqui dentro comigo, eu desfaço. Se eu tiver que dar tudo que eu tenho, tudo que eu construí, tudo que eu adquiri, para o Senhor ser o primeiro no meu coração, eu farei. Está escrito na Bíblia. Eu devolvo tudo. Se a metade não for suficiente, eu devolvo tudo, porque o Senhor, a partir de agora, é o meu tudo. Então Zaqueu confiou plenamente em Jesus. Ele deixou de confiar e de acreditar no poder do ouro, do poder que ele tinha. Aquilo para ele passou a ser mais nada, porque ele encontrou alguém, ele teve um encontro com alguém que supriu tudo que ele achava que as outras coisas materiais poderiam suprir. Ele sabia o que ele precisava, e o que ele precisava naquele momento era do Senhor Jesus morando dentro dele. A Bíblia diz que ele foi achado. Ele foi achado porque com tantos bens ele continuava perdido. Depois, sem nenhum bem, porque ele deu tudo que ele tinha, ele foi achado, ele foi amado do Senhor Jesus. E eu acredito, não está escrito, eu acredito que Jesus deve ter dado 3, 4 vezes mais do que ele tinha, porque ele estava em Cristo Jesus, o dono do ouro, da prata e da terra e da montanha que se esconde todos os tesouros embaixo da terra. Então eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que Jesus deve ter mudado a história de Zaqueu de uma forma assim, extraordinariamente, né? E ele saber que todo o ouro que talvez foi lhe devolvido, mas não faria questão, porque o que ele precisava era da presença de o Senhor Jesus dentro dele. Ele precisava da presença de Deus dentro dele. E aquilo ali para ele era mais importante do que tudo. E para mim e para você hoje, precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Quando você priorizar a Deus, Deus vai jogar tudo no seu colo o que você precisa, porque Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Mas primeiro Ele quer ver as nossas atitudes, nossa intenção para com Ele. Zaqueu mostrou uma intenção boa para com Cristo. Zaqueu mostrou isso. E eu creio que nessa noite, se você chegar diante dele como Zaqueu, você não precisa correr atrás de bens materiais, porque a Bíblia diz que correrá atrás de você as bênçãos do Senhor. Mas você precisa estar nele, você precisa estar em Cristo Jesus. Ele precisa ser o supridor da sua vida, e aí tudo que você precisa, necessita, virá até você. Eu creio que na noite de hoje nós estamos aqui, eu me incluo nisso, porque nós precisamos ser achados pelo Senhor Jesus, como Zaqueu foi achado. Nós precisamos que Ele entre na nossa casa e faça morada, mas não é na casa material, é aqui dentro dessa casa. E você só precisa fazer uma única coisa: abrir a porta. Você só precisa abrir a porta e pedir para Ele entrar. É a única coisa que você precisa fazer: abrir a porta do coração e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, precisando tanto do Senhor. Eu preciso que o Senhor supra em mim a minha falta. Eu te quero. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se você abrir, ele entra.
ceia com você.